Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 47. Mas como todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que se haviam de salvar, sendo que ele já havia ressuscitado e voltado para a destra de Deus no seu reino espiritual, nesta época que é narrado o fato em Atos capítulo 2, versículo 47. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Primeiro, nós temos que saber que a igreja que o Senhor Jesus acrescentava aos seus escolhidos é a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, no mundo espiritual. E é a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Mas por que somente aqueles que estão escritos nos céus podem ser acrescentados pela pessoa do Senhor Jesus à sua igreja, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos? Gente, porque ter o seu nome escrito nos céus significa ser um escolhido, um predestinado por Deus para ser membro da sua igreja, fundada pelo seu Filho aqui na terra, a Universal Assembleia dos Primogênitos. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, ou seja, aos escritos nos céus, a estes também chamou, através do Evangelho da Graça de Deus. E aos que chamou, a estes também justificou, através do perdão dos pecados, pela morte do Filho, Cristo Jesus. E aos que justificou, a estes também glorificou, através do seu poder, da sua glória, do batismo com o seu Espírito Santo, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Primeiro, gente, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Nós ouvimos o chamado, a palavra de Deus, o Evangelho da Graça de Deus, porque nós somos inscritos nos céus. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus para isso. E por isso somos justificados através do perdão dos nossos pecados pela morte do seu Filho, Cristo Jesus. João capítulo 10, versículo 11. Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador e único e verdadeiro pastor de nossas vidas, porque nós somos inscritos nos céus. Nós somos eleitos e escolhidos por Deus para isso. Disse Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 11. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Nós somos escritos nos céus, eleitos e escolhidos por Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados, porque somos instruídos com mansidão, através da palavra de Deus, sendo que é o próprio Deus que nos dá arrependimento para conhecermos a verdade, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Nós somos inscritos nos céus, eleitos e escolhidos por Deus, para sermos batizados segundo o exemplo do Filho de Deus, do seu primogênito, como está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do rio Jordão, para ser batizado por ele, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 13. Ou seja, nós somos batizados em um rio de águas correntes, com no mínimo 2 testemunhas, e nunca num tanque ou numa piscina em uma igreja. Nós somos escritos nos céus, eleitos e escolhidos por Deus, para recebermos o selo, o batismo com o Espírito Santo de Deus, exatamente como aconteceu com o Filho, com o primogênito de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 10. E logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos
e o Espírito Santo, que como pomba, descia sobre ele. Como também disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38. Ou seja, o próprio Senhor Jesus nos fornece a prova de que fomos acrescentados por Ele à sua igreja, e somos escritos, eleitos e predestinados nos céus, no mundo espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Nós também, como pedras vivas, nós somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Mas por que ele, Jesus Cristo, o pastor, o fundador da sua igreja, ambos temos acesso a Deus Pai em um mesmo Espírito Santo, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22. Porque assim que já não somos estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, ou seja, dos inscritos nos céus, no mundo espiritual, dos eleitos e escolhidos, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina da sua igreja universal, dessa assembleia dos inscritos nos céus, dos eleitos e dos escolhidos por Deus, no qual nós que somos todo o edifício bem ajustado, crescemos para templo santo do Senhor Jesus, no qual também nós juntamente somos edificados para a morada de Deus em Espírito Santo, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22. Jesus te ama. Todos os dias acrescenta o Senhor Jesus à igreja aqueles que se hão de salvar, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 47. Mas sabe qual a igreja é essa, gente? É a Universal Assembleia, é a igreja dos primogênitos, dos que estão escritos nos céus, dos eleitos e escolhidos nos céus, no mundo espiritual. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Amém? Dani e Miguel.